Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje nossa aula é sobre funções exponenciais. Isso mesmo, a gente vai retomar um assunto que vocês viram lá na primeira série do ensino médio. Muito bom. Bom, espero que vocês estejam prontos para fazer essa aula. E hoje eu tenho aqui comigo a professora Inês para me ajudar no chat. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam bem-vindos, alunos, professores e pais que nos acompanham nessas aulas da terceira série do ensino médio. Alunos, não se esqueçam de pegar aí bloco para anotação, lápis, borracha, caneta e participem do nosso chat, que eu vou mandar todas as suas respostas das atividades para a professora Roberta. Pro, vamos começar? Vamos sim. Então, olha, para a gente poder começar a falar sobre funções exponenciais, nós vamos lembrar um pouquinho sobre potência. Porque eu não sei se você lembra, mas função exponencial é quando a variável está no expoente, ou seja, lá em cima, na continha de potência. Então, para começar, vamos fazer um pouco aí de um exemplo com a parte de potência. Vou pedir para vocês colocarem o slide para eles darem uma olhadinha do exemplo 1. Isso mesmo. A gente vai relembrar como calcula 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a menos 2, para ver se vocês realmente lembram. Então, vem aqui comigo, por favor, na lousa. Então, potência, esse número grande aqui embaixo chama-se base, e o númerozinho de cima chama-se expoente. O expoente, ele não aparece na conta, ele só indica quantas vezes eu vou repetir a base para fazer a conta. No caso do 3 elevado a 0 e do 3 elevado a 1, são regras especiais. Será que você lembra? Números elevados a 0 dão sempre 1. Então, 3 elevado a 0, a gente sabe que dá o resultado 1. Ah, professora, então se eu tivesse 5 elevado a 0, dá 1? Sim. Ah, se eu tiver 10 elevado a 0, dá 1? Sim. Então, todos os números elevados a 0 dão sempre 1, com exceção do 0, tá? Mas elevado a 0, dá 1. E elevado a 1, professor, é uma regrinha também? Sim. Todo número elevado a 1 dá sempre o próprio número. Então, 3 elevado a 1 vai dar 3. Então, se fosse 5 elevado a 1, daria 5? Sim, todo número elevado a 1 dá a própria base, ou seja, dá o próprio número. Então, na hora que a gente for montar uma tabela para poder construir o gráfico da função exponencial, apareceu o expoente 0, o resultado é 1. Apareceu o expoente 1, o resultado é a própria base, ou seja, o próprio número. Tudo bem? Lembraram disso? Tá. E 3 elevado ao quadrado, professora, como que faz mesmo? Esse número 2 do expoente, lembra você para fazer o quê? Repetir o número de baixo 2 vezes. Lembra, ele não aparece na conta, ele só serve para falar, ó, repete o cara aí de baixo. Então, a gente vem aqui e repete o número 3 2 vezes. E faz 3 vezes 3, que dá 9. Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Se fosse 3 elevado à terceira, que a gente fala que é 3 elevado ao cubo, certo? Como que faz esse? O númerozinho lá de cima fala, olha, repete o de baixo aí 3 vezes. Aí eu ia fazer 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, que a gente já fez ali, e 3 vezes 9 daria 27. Ah, então, professora, se eu tiver 3 elevado à quarta, você vai pegar o número 3 e vai repetir 4 vezes e vai multiplicar. Lembrou disso? Ah, legal. Ai, professora, agora e esse de baixo aí, que tem um expoente negativo? Esse eu não lembro. Professora, esse menos, ele vai aparecer na conta? Vai dar menos alguma coisa? Esse menos no expoente, ele só serve para indicar que vai dar o inverso da base. Aí você fala, como assim, professora? A base aqui é o número 3. Embaixo desse número 3 tem um número 1 invisível. Então, toda vez que você tiver só um númerozinho lá inteiro elevado a alguém negativo, você vai ter que virar essa base e esse número 1 invisível vai aparecer. E aqui embaixo você vai ter 3 elevado a 1. Peraí, professora, calma. Repete que eu não entendi. Então, calma, você já entendeu que potência é repetir o número várias vezes. Sim. Se na potência aparecer no expoente um sinal de menos, essa repetição de várias vezes vai acontecer embaixo, no denominador. E em cima você vai ter o número 1. Então, esse 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa do 3 elevado a 1, só que embaixo. E 3 elevado a 1, lembra da regrinha? Elevado a 1 dá o próprio número. Legal. E se for 3 elevado a menos 2, professora, que nem você tem aí? Deixa eu ver se eu entendi. Sempre que tiver o sinal de menos, eu coloco 1 sobre, e eu escrevo a potência sem o sinal de menos. 1 sobre 3 elevado ao quadrado.
Sinal de menos some, eu escrevo 1 sobre a potência. Legal. E como eu faço mesmo 3 elevado ao quadrado? 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, podia ter colado aqui de cima, né? Vai dar 1 sobre 9. Vamos fazer mais um. 3 elevado a menos 3. Espera aí, professora, deixa eu ver se eu entendi. Toda vez que eu tiver um sinal de menos, eu vou colocar 1 sobre aquela mesma potência sem o sinal de menos? É isso? É. E aí você faria a continha do 3 elevado à terceira. Vou colar aqui de cima, ó. 3 elevado à terceira deu 27. Ficou 1 sobre 27. Então, o sinal de menos do expoente só serve para virar a base e escrever 1 sobre o resultado que tinha lá sem o sinal de menos. Será que vocês entenderam? Todo número elevado a 0 dá sempre 1. Elevado a 1 dá o próprio número. Elevado ao quadrado, ao cubo, à quarta, é só repetir várias vezes e multiplicar. E quando o expoente for negativo, é a mesma multiplicação, só que embaixo, no denominador. E em cima a gente tem o número 1. Será que vocês lembraram? Põe, por favor, a resolução do exemplo 1 na tela para eles tirarem um print. Isso mesmo, tira o print. Por quê? Porque agora eu vou propor um exercício que tem a ver com função, né? Vou primeiro definir função, mas eu vou propor um exercício que tem a função exponencial e tem uma tabela que vai ter conta como essas, tá? Então, você tem que saber resolver elevado a 0, 1, positivos, negativos. Tudo bem? Vamos, então, para a definição de função exponencial? Vamos lá. Então, pode colocar na tela para eles aí. Eu vou ler aqui. Muito bom. O que é uma função exponencial? Primeira coisa. Professora Roberta, toda vez que fala função, eu tenho que pensar no quê mesmo? Função é uma relação entre duas letras, entre duas grandezas, entre o x e o y. Então, para ser chamada de função exponencial, essa relação, uma das letras, que é o x, tem que estar no expoente. Então, se você olhar no meu texto aí, está escrito assim. F de x igual a A elevado a x. Ou y igual a A elevado a x. Vamos na do y, ó. Tem y e tem x, eles estão relacionados e o x está no expoente. Então, isso é uma função exponencial. Muitas vezes, eles trocam o y por letras como f de x, g de x, h de x. É só uma nomenclatura, mas continua sendo uma relação entre dois valores. O x e o y que está substituído aí por f de x, g de x. Tudo bem? O que acontece quando a gente tem uma função? Quando a gente tem uma função, a gente vai ter um valor para o x, vai fazer uma continha e vai encontrar um valor para o y. Eu vou encontrar pares ordenados. E toda vez que a gente tem pares ordenados, eu pego o plano cartesiano, marco os pares ordenados e faço um gráfico. Então, falou em função exponencial, está falando em letras, onde o x está no expoente, vai ter um gráfico para representar essas letras. Tudo bem? O que mais tinha no slide? Fala sobre funções crescentes e decrescentes. Então, se a gente olhar para a função daquele tipo a elevado a x, se o a, que é um número, for um número maior do que 1, o que é um número maior que 1, professora? 1, alguma coisa, 2, 3, 4, 5, números maiores do que 1. Se esse número for maior do que 1, a minha função vai ser crescente. E o gráfico da função crescente, que vocês vão observar comigo, vai lá ter o plano cartesiano, né, o x e o y. E o gráfico da exponencial crescente vai ser uma curvinha subindo. Tem como mostrar minha tela, por favor? Vai ser uma curvinha subindo, passando aqui no 1. Ó. Vocês vão perceber isso, tá? Quando o a for maior que 1, ou seja, números maiores que 1, crescente. Agora, quando o meu a for um número entre 0 e 1, aí você vai falar, como assim entre 0 e 1? 0,0001 até 0,9999, que normalmente a gente representa com uma fração, tá? Essa minha função vai ser decrescente. Então, na hora que a gente vai fazer o gráfico, vocês vão perceber que também é uma curvinha, só que em vez da curvinha estar subindo, ela vai estar descendo e também vai passar aqui no ponto 1. Tá bom? Então, lembre, quando a gente fala em função exponencial, a gente vai ter um y relacionado com um a elevado a x. Se esse a for um número maior do que 1, é um gráfico subindo. Se for um número entre 0 e 1, vai ser um gráfico descendo. Tá bom? Vamos então para a atividade. Ponha, por favor, atividade 1 na tela para eles aí. Muito bom. O que é essa atividade 1? Eu quero agora, eu te dou a função f de x igual a 2 elevado a x. A gente vai primeiro construir uma tabela, escrever os pares ordenados, lembra, x e y, para depois marcar no plano cartesiano e construir um gráfico. Tudo bem? Se vocês perceberem, eu já comecei a montar essa tabela.
Eu coloquei lá, não é 2 elevado a x? No lugar do x, aqui de cima, ó, eu coloquei já o valor do x. Então, menos 2 ficou 2 elevado a menos 2, menos 1, e assim por diante, tá vendo? Então, o que você vai fazer aí na sua casa? Você vai calcular 2 elevado a menos 2, que eu já ensinei como faz, lembre-se, menos inverte. Vai calcular 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, e vai montar pares ordenados, ó. O primeiro valor é o x, o segundo vai ser a resposta que você vai encontrar do 2 elevado a menos 2. Depois é menos 1, e vai elevar 2 a menos 1 e colocar a resposta. E vai montar os pares ordenados e vai passar para mim lá no chat a resposta dos pares ordenados. Se você não conseguir pôr o par ordenado, pelo menos coloca a resposta de 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 2, tá bom? Professora Inês, quanto tempo eles têm para responder esses pares ordenados aí para mim? Professora Roberta, eles terão 3 minutos. Ok? Então, com calma, resolva essas potências e a gente volta daqui 3 minutos. Boa sorte! Voltamos do chat. Professora Roberta, o chat está bombando. A grande maioria dos nossos alunos respondeu os pares ordenados. A grande maioria na forma de fração e alguns na forma de número decimal. Muito bem, entre todo mundo que respondeu, nós temos lá a Ana Carolina, a Maiara, Luana, Pedro, o Vinícius, o Charles. E os professores estão incentivando nossos alunos, como sempre. Então, obrigada, professores. Entre todos que estão presentes, Carmen, Rita, Ivan, Manuel, Regiane, Jimmy e Adriane. Professora Roberta, vamos fazer?
Vamos sim. Então, me acompanhe aqui, por favor. Vamos substituir, já está substituído? Vamos fazer a conta. 2 elevado a menos 2. Lembra, expoente negativo significa que eu vou inverter a base. Então, a gente vai ter um 2 ao quadrado embaixo. Esse 2 ficou feio, está parecendo que ele está negativo. Deixa eu arrumar ele aqui, peraí. Com um pinguinho a mais. Muito bom. Aí, a gente vai ter 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, a gente sabe que é 2 vezes 2, que dá 4. Posso parar nesse par ordenado aqui, 1/4. Ou eu posso transformar isso em decimal, tá? Se eu decidir transformar em decimal, é R$1 dividido para 4 pessoas, dá 25 centavos para cada um. Então, a gente coloca aqui ponto e vírgula e põe 0,25, tá? Poderia ser assim também. Agora, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é o próprio 2. Deu meio. Posso colocar como meio, como a fração, ou, de novo, R$1 dividido para 2 pessoas vai dar 50 centavos para cada um, que a gente põe como 0,5. Tudo bem até aqui, gente? Agora, 2 elevado a 0. Números elevados a 0 dão sempre 1. Então, a gente tem o par ordenado 0 e 1. Números elevados a 1 dá o próprio número. Então, 2, 1 e 2. Muito bom. E 2 ao quadrado vai ser 2 vezes 2, 4. Agora que a gente já tem esses pares ordenados, que eu espero que você tenha acertado, a gente vai transformar isso num gráfico. Lembrando que, como é uma função, olha para a base aqui da função, ó, tá vendo que é 2? Como 2 é um número maior do que 1, a gente está falando de um gráfico que vai estar subindo. Então, na hora que vocês vão marcar os pontos agora para mim, vocês vão marcar no X. Vai lá o eixo X, 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. No eixo Y, você tem que chegar lá até o número 4. Só não esqueçam que esses quebradinhos, os decimais, são no pedaço entre 0 e 1. Você vai cortar no meio, ao meio, 1 sobre 2. E imaginando que você está cortando em 4 ao 0,25, tá bom? Então, o que eu quero que vocês tentem fazer? Um gráfico, ligando o X com o Y no plano cartesiano. Vai ficar uma curva como essa, tá bom? Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para essa atividade? Professora Roberta, 2 minutos. Afinal de contas, os pares ordenados já estão todos prontos e é só um esboço, né? Ok. Então, antes disso, pessoal, põe um print aí, só para eles tirarem um print da resolução da atividade 1, que eu esqueci. Esse mesmo. Pode tirar o print, põe para eles. E aí, a gente vai pôr agora a atividade 2 para eles fazerem. E vocês terão 2 minutos para esboçar o gráfico da atividade 2. Boa sorte! Voltamos do chat. Professora Roberta, vários alunos disseram que conseguiram fazer o gráfico. Alguns disseram que ainda estão com uma certa dúvida. Eu acho que por conta dos números pequenininhos, né? Bom, quem acertou e falou que conseguiu, vou destacar.
Melanie, Jean Lucas, Evelyn, Cauê, Camila e Juan. E também agradecer a participação dos professores Felipe, Márcia, Cristiane, Mônica, Edson, Márcia e Raquel. Vamos explicar de novo, professora? Vamos sim. Então, ó, acompanha aqui comigo. Eu já coloquei o desenho no plano cartesiano. Mas você tinha que lembrar que a tabela tinha para valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, eu fiz o eixo x e o eixo y, escolhi um tamanho para ser uma unidade e marquei os pontos para a direita e para a esquerda. O menos 2, o menos 1, o 0, 1 e o 2. Aí eu marquei no eixo y, com o mesmo tamanho, uma unidade para cima, 1, 2, 3, 4 unidades para cima. Tudo bem? E aí eu obtive esses valores aí no eixo. Eu percebi que na tabela tinha 1 sobre 2, que é meio. Então, eu vim aqui no meio, exatamente nesse pedaço no meio, marquei a metade, que é o 0,5. E tinha 1/4. Então, eu imagino que aqui a gente tem 4 pedaços, 3 tracinhos para separar em 4 pedaços. E o primeiro tracinho é 1/4. E aí eu fui marcando os pontos. O menos 2 com 0,25, o menos 1 com 0,5, o 0 marcado com 1, o 1 marcado com 2 e o 2 marcado com 4. Esses pontinhos marcados, eu tracei a minha curva, que é a minha função crescente aqui. Tudo bem? Esse é o 2 elevado a x. Bom, espero que você tenha entendido, porque agora a gente vai para mais uma atividade. Vamos, então, para a próxima atividade. Atividade 3, por favor, pode colocar eles na tela aí. Isso. O que é essa atividade 3? Agora eu peguei uma função em vermelho. Não sei se vocês viram, a minha função f de x era em azul. Agora a gente vai ter a g de x, que é em vermelho. Essa função é o 2 elevado a menos x. Então, você tem um expoente negativo aqui. Porque, na verdade, essa função g de x, ela é a fração 1 sobre 2, lembra do expoente negativo? Elevado a x. Então, aqui é um caso da nossa função decrescente, onde o a está entre 0 e 1. Tudo bem? Bom, o que você vai fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz no primeiro exercício. Eu substituí o x por menos 2, por menos 1, por 0, por 1 e por 2. Para você resolver, você vai ter que fazer a regrinha de sinal. Menos com menos dá mais, então você vai ter que calcular aí na sua casa 2 elevado ao quadrado. Menos com menos dá mais, 2 elevado a 1. 2 é menos 0, 0 não tem sinal. Então é 2 elevado a 0, 2 elevado a menos 1 e 2 elevado a menos 2. Então eu quero que você passe para mim os pares ordenados. Menos 2 com este resultado, menos 1 com este resultado, sim, com 2 elevado a 1, 0 com resultado, que nem a gente fez na atividade 1, ok? Professora Inês, quanto tempo eles têm para esta atividade? Professora Roberta, eles terão 3 minutos também. Ok, então põe lá no chat para mim o par ordenado. Menos 2 com o valor que deu, menos 1 com o valor que deu e assim por diante, tá bom? Boa sorte!
Voltamos do chat. Professora Roberta, nossos alunos aprenderam. Colocaram os pares ordenados. -2 com 4, -1 com 2, 0 com 1, 1 com meio e 2 com 0,25. Entre todo mundo que colocou, nós temos lá a Suelen, o Ricardo, o Matheus, o Luiz, a Mariana, a Melanie e o Vinícius. E os professores continuam incentivando nossos alunos. Entre eles, Ana Paula, Lília, Edilson, Jucicleide, João Antônio e Irineu. Professora Roberta, vamos fazer de novo? Vamos sim. Então, ó, só tomem cuidado que eu vi aí no chat que teve gente que confundiu menos do expoente com menos na resposta. O menos só vem para a resposta se ele já estiver lá na base, tá? Se ele está no expoente, ele significa o quê? Inverter a base. Então, aqui a gente tinha a regrinha de sinal, menos com menos deu mais, então 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4. Formamos o par ordenado -2 e 4, -2 no x e 4 no y. Agora, 2 elevado a 1, que a gente já fez a regrinha de sinal, dá o próprio 2. Formando o par -1 e 2. 2 elevado a 0, números elevados a 0 dão 1, então a gente formou o par 0 e 1. 2 elevado a -1, lembra? Quando aparece expoente negativo, a gente tem uma continha invertida. Então, é 2 elevado a 1 embaixo. E 2 elevado a 1 é o próprio 2. Ou a gente deixa em formato de fração, ou a gente usa decimal. Então, a gente tem o par ordenado 1 com meio, ou 1 com, olha o ponto e vírgula, 0,5. Tudo bem? E se 2 a -2, a gente vai inverter, vai ficar 2 ao quadrado embaixo, o sinal de menos sobe. E aí, ele simplesmente sumiu, 2 vezes 2 dá 4. 1/4, ou R$1 para 4 pessoas, 0,25. Formando o par 2 com 1/4, ou 2, ponto e vírgula, 0,25. Tudo bem? Põe, por favor, a resposta para eles tirarem um print da minha atividade 3 na tela para eles. Essa mesmo. Pode tirar um print. Porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai construir o gráfico dessa atividade. Só lembrando que como a nossa base, na verdade, é um meio, é uma função decrescente, a gente vai ter um gráfico descendo. Então, como que você vai fazer isso? Você vai ligar esses valores de x com as respostas, que são os valores de y, ou seja, os pares ordenados, vão marcar aqui no plano cartesiano e vão ter uma curvinha. Vocês vão ver que é bem parecido com o anterior, só que em vez de estar subindo, vai estar descendo. Tá bom? E aí, vocês vão marcar bonitinho para mim. O que você vai responder no chat, que da outra vez eu acabei não falando? Você vai escrever conseguir ou não conseguir. Se você conseguiu fazer o desenho, marcar no plano cartesiano os pontos, você coloca conseguir. Se não, você coloca não conseguir. Professora Inês, quanto tempo eles têm para fazer esta atividade? Professora Roberta, como os pares ordenados já estão prontos? 2 minutos, né? Vamos esboçar, pessoal? Vamos sim. Então, boa sorte. 2 minutos para vocês.
Voltamos do chat. Professora Roberta, a grande maioria dos alunos respondeu que conseguiu fazer o esboço desse gráfico. É claro, alguns ainda estão com dúvidas, né? Mas nós vamos explicar depois. Bom, vamos então parabenizar esses alunos. Entre eles, a Aline, o Bruno, a Kelly, o Gabriel, o Guilherme, a Eduarda, a Júlia e o Alberto. E os professores continuam incentivando. Entre eles, Fábio, Roseli, Renata, Neide e a Maranilda. Professora Roberta, vamos então ver esses pares ordenados? Vamos sim. Então, ó, não se esqueçam, toda vez que a gente falar em esboço, é um desenho que não precisa ser totalmente perfeito, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível. A gente tinha para o x -2, -1, 0, 1 e 2. E para o y, vocês viram que deu o mesmo valor na tabela, só que estava invertido, né? Então, a gente marcou 1, 2, 3 e 4. Na metade do 1, a gente marcou o meio. E na metade desse meio até o 0, a gente marcou o 0,25. E a gente foi ligando os pontos de acordo com a tabela. O -2 foi ligado com o número 4, marcamos o primeiro pontinho. O -1 ligado com o 2. O 0 ligado com o 1. O 1 ligado com o 0,5, que é o meio, e o 2 ligado com 0,25, que é o 1/4. E essa função aqui, ó, tá descendo bonitinha, traçamos ela aí, do g de x. Essa é a funçãozinha vermelha, g de x. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, tente depois praticar, porque a intenção dessa aula de hoje é você ter uma noção do que é a função exponencial. Então, vou pedir para vocês colocarem na tela para eles. Muito bom, porque agora a gente vai para a nossa última atividade. O que vai ser essa nossa última atividade? Eu vou pegar os dois gráficos da função em azul que eu comecei a aula de hoje, que é a minha f de x, que é o 2 elevado a x, a função em azul, e peguei o gráfico da g de x, que é a que eu acabei de fazer, que é 2 elevado a menos x, a minha função vermelha, e eu coloquei os dois desenhos no mesmo plano cartesiano. Tudo bem? Estão vendo aí? Legal. E aí, em relação a esse gráfico, com as duas ao mesmo tempo, eu fiz algumas perguntinhas. Item A, B, C e D. E vou pedir para vocês responderem para mim com calma lá no chat cada uma dessas perguntas. Então, vamos para a pergunta A. O que ele fala aí? As funções f de x, que é azul, e g de x, que é vermelha, se interceptam no ponto 0 e 1. Não se esqueçam que interceptar é se encontrar. As duas passam por esse mesmo ponto. E 0 e 1, lembra a coordenada. O primeiro valor, que é o 0, é o valor do x. E o segundo valor, que é o 1, é o valor do y. Tudo bem? X e y. Marquei pequenininho aqui em cima. Legal. Então, eu quero saber nesse item A se elas se encontram no ponto 0 e 1. X valendo 0, y valendo 1. Sim ou não, é o que você vai responder no chat para mim. Item B, eu quero saber se essas duas funções tocam o eixo x. A função azul e a função vermelha encontram o eixo x? Será sim ou não? Tá bom? Item C, vou olhar para a função em azul, que é a f de x. E eu já falei isso nessa aula de hoje. Quero ver se você realmente guardou. Ela é uma função crescente ou ela é decrescente? E o item D, a função g de x, que é a vermelha, quero saber se ela é crescente ou se ela é decrescente. Professor Inês, são 4 itens. Quanto tempo você vai dar para eles fazerem essa atividade? Professora Roberta, 2 minutos. Ok, então voltamos daqui 2 minutos. Coloco o item e a resposta para mim lá, tá bom? Boa sorte.
Voltamos do chat. Professora Roberta, é tanta gente respondendo e corretamente que eu estou assim maravilhada com os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Eles responderam que na letra A é sim, que na letra B é não, que na letra C é crescente e na letra D é decrescente. Entre tanta gente que respondeu, nós temos lá o Marcos, a Isabel, o Diego, o Cauã, a Lúcia, o Paulo e a Heloísa. E agradecer o incentivo dos professores, entre eles Cristiane, Regina, Anderson, Cleusa, Lilian e Gláucia. Professora Roberta, vamos então ver mais um pouquinho? Vamos sim. Então me acompanhe aqui, por favor. A primeira pergunta era se as duas funções, a azul, que é f de x, e a vermelha, que é a g de x, se interceptam no ponto 0 e 1. Aí você fala, professora, o que é o 0 e 1? 0 do x, bem aqui no encontro dos eixos, e 1 do y. Aí você vai falar, professora, você me mostrou toda vez que você fez o desenho da exponencial, você marcou esse ponto. Por quê? Aqui não é o expoente e aqui é a resposta. Se você pegar 2 elevado a 0, vai dar 1. Se você pegar 2 elevado a menos 0, que também é o 2 elevado a 0, vai dar 1. Qualquer função exponencial do tipo a elevado a x, quando você eleva a 0, dá sempre 1. Então, realmente, as funções cruzam nesse ponto 0 e 1. Então, a resposta é sim. Tudo bem? Agora, no item B. As funções f de x, que é azul, e g de x, que é vermelha, tocam o eixo x? A gente acha que toca, mas na verdade elas vão se aproximando do eixo x, se aproximando, mas nunca vão tocar. Esse valor 0,25 vai cada vez mais diminuindo, quanto mais eu aumento o expoente lá em cima, vai diminuindo, 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 mas nunca vai tocar o eixo. Então isso a gente fala que ele é assíntota ao eixo x. Então realmente elas não tocam o eixo x. Toda função exponencial do tipo a elevado a x não toca o eixo x. E as duas últimas perguntas. F de x é crescente ou decrescente? E g de x é crescente ou decrescente? Eu já tinha falado na aula, mas vamos lá. F de x, a azul, ela é crescente, ela está vindo aqui de baixo, ó, e quando você vai aumentando o valor do x, o valor do y também aumenta. Então, ela está vindo de baixo e vai subindo, ela é crescente. Além disso, vou aproveitar o gancho da aula passada da professora Inês. Como a concavidade está voltada para cima, ela está sorrindo, o nome da taxa é o mesmo da função. Então, é uma função crescente com taxas crescentes, tudo bem? E a g de x, então aquela é crescente, tá? A g de x, se você olhar da esquerda para a direita, ela está diminuindo. Quando o valor do x vai aumentando, o valor do y vai caindo. Então ela está descendo, então ela é decrescente. E como ela também está sorrindo, com cavidade voltada para cima, o nome da taxa é o mesmo. Decrescente com taxa decrescente. Põe só para eles tirarem um print. Muito bom, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima aula. Professora Inês? Pessoal, não esqueça de avaliar a nossa aula através do QR Code ou do link. Se tiver dúvida, reveja a aula no YouTube ou procure o seu professor lá na sua escola. E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.